A travessia do parto é cheia de surpresas e fortes emoções. E a história que vocês vão conhecer aqui hoje é a história de um casal muito querido, uma família que eu tenho a honra de acompanhar a formação. É uma história repleta de surpresas, é uma verdadeira montanha-russa. Eu sou a Dami, fisioterapeuta, participo dessas travessias há mais de 10 anos e quero apresentar a vocês um casal muito querido, a Laiane e o Cícero. Então é uma honra, um prazer, estou aqui com o coração palpitando de verdade, assim, muito emocionada e feliz. Muito obrigada pelo convite. Vamos conhecer um pouco da história dessa linda família. Obrigada, Dami. Vou me apresentar então, eu sou Laiane, sou mãe da Maria Catarina, de 1 ano e 5 meses. E de uma bebezinha que tá vindo aí. E esse é Cícero, meu esposo. E então, vamos contar um pouco dessa história, né? Um pouco do início, a descoberta, como vocês ficaram. Então, quando a gente descobriu que eu estava grávida, foi logo depois do nosso casamento. A gente casou em fevereiro e em abril a gente já descobriu que estava esperando a Maria Catarina. E assim, no geral, foi uma gestação muito tranquila, apesar... pelo menos eu lembro da minha gravidez com muito amor e com muita felicidade, apesar de não ter sido um mar de rosas, né? A gente teve um episódio nesse caminho que abalou bastante a gente. Eu acho que foi o momento que a gente mais teve medo. Meio traumático, assim, pra gente. Que foi quando, acho que ali perto do 4º mês, eu tive um sangramento muito importante e eu precisei ficar de repouso por 1 mês. E assim, foi bem difícil porque a gente Tinha mais de 8 semanas? Já. Então, assim, a gente não soube o que era a princípio, era muito, muito sangue, então, assim, a gente ficou com muito medo de perder, né, porque a gente sabe que pode acontecer. Mas, graças a Deus, né, ela tá aí, muito saudável e perfeita. E eu precisei ficar 1 mês de repouso. Nesse mesmo período, eu descobri que estava com diabetes gestacional. Então, isso influenciou também todo o processo do parto e de como o meu parto aconteceu, né? Eu precisei entrar com insulina, não consegui controlar com a alimentação, então eu acredito que ali no final do 2º trimestre eu já comecei a usar insulina. E, bom, por conta disso, a gente precisou fazer a indução do parto. Como foi, assim, desde o princípio, que você, enquanto mulher, né, enquanto uma protagonista dessa história, decidiu que você queria buscar uma equipe, que você queria ter um parto normal? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão e como foi que o Cícero participou junto com você dessa decisão. Eu acho que isso, ainda mais hoje em dia, conversando com todas as mulheres que são mães e que estão grávidas, eu vejo que a decisão da via de parto é muito influenciada pela família, pelo meio que você tá. Então, assim, a minha mãe teve 3 partos normais. Então, na minha cabeça, sempre foi, tipo assim... Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Então, a cesárea, para mim, sempre foi uma coisa muito estranha. Apesar de que, depois de um tempo, eu comecei a me familiarizar, porque eu sabia que podia acontecer alguma coisa ali e eu precisasse da cesárea, para isso não ser uma frustração para mim, né? Mas, assim, sempre quis parto normal e depois que te conheci, principalmente. Porque eu cheguei lá já querendo e depois que a gente se informa, que a gente, enfim, sabe todos os benefícios, pelo menos eu tive certeza que eu queria. Mas eu sempre falava, eu vou tentar. Se não for possível, tudo bem. E, assim, o Cícero sempre me apoiou na minha escolha, né? Eu acho que é uma decisão da mulher, mas com o apoio do marido fica muito mais fácil, né? Com certeza. É porque a cesárea, mal ou bem, é uma coisa muito invasiva, né? Não deixa de ser um procedimento cirúrgico ali, etc. A questão da recuperação e tal. Então, sempre soube que era... Né? Lá em casa mesmo, somos 2, né? 2 homens e os 2 foram cesárea, né? Então, assim, minha mãe teve muita dor, demorou para se recuperar, etc. Você lembra disso ou sua mãe contava para você? Me contava, principalmente no meu irmão, né? Enfim, foi a 2ª gestação dela, né? Meu irmão mais novo. Então eu já sabia que era um negócio, assim, mais problemático, né? O parto normal... Que não é tão fácil assim. Não é tão fácil, né? Não é. Se por mais que tenha a facilidade de ser algo agendado, etc. e tal,
e assim, Tem a teoricamente dor, né, não tem a dor, né? Enfim, não tem todo o processo, mas o pós é muito, muito pior, assim, não, nem compara, né? Então, assim, então por esses motivos, basicamente, eu sempre apoiei a decisão dela e fiquei muito feliz, né? Quando ela optou pela via normal do parto. E Você eu, conseguiu enxergar isso de forma positiva, né? Sim, com Você certeza. conseguiu entender que era um Certamente. processo natural e que isso ia fazer, e os benefícios que seria para ela e para sua filha que estava a caminho, né? Exato. total. E eu vejo muito também, lógico, não tem uma pessoa, pelo menos eu não conheço ninguém que fala que não dói o parto normal. E quando eu perguntava, eu lembro que a minha avó falou, nossa, é a dor da morte. Isso, eu tava grávida. Aí eu, que ótimo. E a minha mãe falava assim, que era uma dor, apesar da minha mãe ter tido uma experiência muito boa, porque ela teve partos muito rápidos. Então ela não teve aquele trabalho de parto Aquele de processo, 10, 12, até sei lá, acho que às vezes passa de 20 horas, né? Mas ela fala, é uma dor muito grande, mas passa. Depois que nasce, passa. Então, assim, eu sempre botei isso na minha cabeça. Eu sei que vai doer, mas quando nascer vai passar e, assim, eu vou estar melhor fisicamente para cuidar da minha filha. Então, isso sempre foi a minha prioridade. E além do propósito, né, Lai? Que a gente sabe que não é só a recuperação física, né? É todo o propósito que aquele contexto traz pra gente, né? E assim, eu que acompanho vocês, os casais, eu vejo como vocês se fortalecem enquanto casal, assim. Exato. O que é que você tem para falar sobre isso? Exato. Assim? Eu acho que, assim, por ser uma via natural, ou seja, o corpo da mulher, ele, óbvio, existem algumas exceções, como tudo, mas ele já se prepara inteiro para, né, todo um processo, né, e até a dor, né, até o sofrimento, ele tem um significado, tem um propósito maior ali e tal, né, de fortalecimento da própria mulher, né, e Você do viu vínculo, essa né, com a criança. transformação, né? Você viu essa Sim, transformação sim. acontecer ali na sua frente. Exato, exato. Quando a minha filha nasceu, no momento assim, eu vi a minha esposa numa emoção que eu nunca tinha visto ela daquele jeito, entendeu? E assim, a cesárea não, se fosse assim uma mera opção, eu jamais ia proporcionar isso para ela, entendeu? Então assim, porra, imagina meio que aquela jornada do herói mesmo, entendeu? Passa por todo o caminho de sacrifício para no final você chegar no objetivo final, né, que é a nossa filha saudável, né, nos braços da mãe ali. Então, assim, é algo belíssimo também, né, assim, a vida, né, enfim, como o ser humano é capaz ali, como a mulher, né, é capaz de dar a vida e tal. Então, tem todo um significado que, assim, como eu disse, a cesárea jamais vai ser capaz de proporcionar, entendeu? É uma cirurgia, Isso. como outra qualquer. Mulher acordou, ou acordou não, que ela fica acordada, né, pelo que eu sei, é o pouco que eu sei. Mas aí, beleza, botou o filho no colo e tal, mas, porra, não tem aquele processo, entendeu? Então, enfim, foi uma experiência... Então, desde o princípio foi o seu plano A, né? Então, vocês conversaram, então buscaram, né, a equipe de vocês que desse, né, todo esse suporte, essa segurança, e foi o plano A. E aí veio a diabetes gestacional, né? E aí aquele susto, né? Então, houve o episódio do sangramento, superado, ficou tudo bem. Então, aí veio a diabetes gestacional e aquele susto. E agora, será que o meu plano A, né, vai sair, né? E aí, como foi que você ficou? Assim, pra mim também foi muito tranquilo, porque eu escolhi uma equipe, né? E eu me entreguei, confiei completamente na minha equipe. E um detalhe muito importante é que meu irmão é endocrinologista. Então, assim, eu estava em casa, ele me tranquilizou sempre muito, estava ali, eu sou a pior paciente dele, todo dia estava ali mandando mensagem, mas assim, apesar de ser uma exceção, a maioria das mulheres com diabetes gestacional não tem que usar insulina, eu precisei usar, mas eu fiquei muito tranquila, porque ali era o meu irmão me receitando, né, a insulina, me acompanhando, a minha obstetra, a doutora Isabela também, estava ali muito perto, acompanhando, você também, que sempre deu esse apoio. Então, eu estava muito bem. Segura, muito informada segura, muito e segura. Muito informada. Então, eu em nenhum momento fiquei com medo. E tanto o Lucas, meu irmão, como a doutora Isabela falaram, não considere a DPP, porque como você está em uso de insulina, a gente vai ter que... Não vai chegar nas 40 semanas. Então, vamos se preparando que a gente vai precisar induzir um pouco antes por conta desse uso. Se eu não estivesse usando, eu poderia chegar às 40 semanas tranquilamente. Mas não pude.
E aí a gente fez acompanhamento, né? Então, obstetrícia, endocrinologia, fisioterapia, atividade física, você sempre muito centrada, muito bem disciplinada, né? Porque isso é importante, né? A disciplina da mãe, porque a gente quer atingir, a gente faz um plano na nossa mente, a gente quer atingir aquela meta, então a gente precisa realmente seguir esse caminho, procurando os profissionais e depende muito da gente também, né? Enquanto mulher, se cuidar e para seguir esses planos direitinho. E aí chegou, né, foi chegando ali perto das 40 semanas e eu queria saber, assim, como que vocês... Houve medo porque era uma indução? Eu estou perguntando isso porque acontece muito, né? Então, muitas mulheres têm medo da indução. Ah, é para ser natural, então eu quero um parto natural. Se não é natural, por que eu vou marcar? Por que eu vou fazer uma indução? Por que eu não marco uma cesárea logo? Entendi. Então, por que vocês continuaram com esse plano A? Eu acho que muito pela segurança que a minha equipe passou. Então, assim, nunca foi... eu me assustei com, não, por conta da diabetes você vai ter que induzir, não vai poder, tipo, esperar a hora do parto. Não, como eu estava muito tranquila, eu confiei de olhos fechados. Então, assim, o que me falavam para eu fazer, eu fazia. É verdade. Então, quando chegou ali, eu fiquei negociando com a doutora Isabela ali o prazo, porque o aniversário do Lucas é dia 4 de dezembro. E eu falei, vamos deixar passar o aniversário dele para eu poder... Como vai ter que induzir, vamos deixar passar? E ela só deixou passar o jantar, né? Que eu fui direto do jantar para o hospital. Lembrando que toda essa assistência era feita monitorada, né, muito pertinho ali da paciente. Quanto mais se aproximava da data da indução, mais existiam exames, né, complementares a serem feitos, sempre baseado em evidência científica, né, nada aleatório e muito menos no desejo da paciente, porque por mais que existisse ali o aniversário do irmão, que era algo muito importante, mas era mais importante a saúde de vocês. Então, houve uma negociação, mas uma negociação dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades, porque assim... Ela falou que queria dentro das 37 semanas. Eu induzi dentro das 37. Então, assim, foi acho que com 37 e 5 dias. 37, porque a mulher, ela entra na semana, né? Então, ela passa, então, digamos que você completa as 37 semanas na segunda, então você entra na semana. Então, a gente tem ali aquela janela, né, de segurança e oportuna para fazer quando é necessário as induções. E também sempre controlando a glicose, controlando o peso, né, da bebê, porque se ela tivesse também muito grande, não teria como ter esperado. Então, assim, ela estava ali, ela não era GIG, né, que acho que é quando a bebê está muito grande. Muito grande. Né? Enfim, ela não era, então, assim, estava tudo normal. Então... A gente resolveu fazer Hoje ela é gigante. Hoje ela é. Mas a gente resolveu fazer essa indução. A gente começou com as induções naturais, né? Eu fiz a acupuntura. E acho que só fiz só fiz a acupuntura e a gente tentou fazer o balão. A ideia era fazer o balão e voltar para casa. Quando eu completei 37 semanas e 5 dias, eu acho, né? Só que a gente não conseguiu. A obstetra estava lá, não conseguiu, ela falou, vamos internar. Então a gente já vai começar a induzir com medicamento. Lembrando que o balão, ele é uma sonda que é introduzida através do enfermeiro obstétrica ou obstetra, vai introduzir esse balão e vai encher com sorinho, tá? Isso é uma técnica usada por médicos especialistas que saibam conduzir, certo? A mulher que tem o primeiro filho, que é a primigesta, ela realmente tem um colo mais resistente. Então, é um colinho que precisa ser trabalhado com mais tempo, mas a gente não tinha esse tempo. E foi por isso que a opção foi ir para a medicação. Então, a gente tem as induções não medicamentosas, as mecânicas e as induções medicamentosas. Isso. E por isso a gente precisou começar com o medicamento, né? Então, eu lembro que meia-noite, acho que foi meia-noite, né? Que foi a gente por volta da meia-noite. Né? A gente já internou e começou a fazer essa indução com o medicamento. Então, eu lembro que eu consegui dormir essa noite, né? Acho que era em 4 horas. Então, a gente colocou de novo na madrugada, mas eu consegui dormir. E de manhã, eu comecei a sentir as contrações. Acredito por volta das 7, 8 da manhã. E, bom, comecei a sentir as contrações, mas, nossa, contração é isso. Sorrindo, tirando foto, comendo. Nossa, tranquilo, né? E é total o que eu já ouvia, mas a gente perde totalmente a noção do tempo. Então, eu lembro que vocês pediram almoço, já estava lá, né? A Laura, a Isabela estava lá também, vocês pediram almoço.
E eu já tava com a contração pegando. Então eu já não queria saber de comida, já não queria saber de conversa. Já não era mais engraçada. Já não era mais engraçada. Você já contou essa história pra ela? Conte. Ela, essa hora que a gente tava, que tinha pedido comida, né? Aí fica aquela folia no a quarto. folia, a gente conversando lá e tal. É. E ela lá no banheiro sofrendo. No Chateada. chuveiro, tava no chuveiro quente. Aí depois eu fui pegar na mão dela, assim, ela tirou a mão, puta de raiva, né? Muita raiva. E aí, eu aqui sofrendo e você conversando pro lado e pro outro, como se eu tivesse Culpa. Era pra estar sofrendo do meu lado. E é engraçado essas situações, assim, porque a gente nunca leva bronca, porque a gente conversa. A gente pede comida, a gente faz tudo isso, mas a gente nunca leva bronca. Agora o marido leva. Sobe pro marido, né? O marido fica caladinho, em silêncio, pegando na mão. Nem comer, às vezes, elas querem. Nem que ele coma. E ele falou, eu lembro, coitado, mas eu lembro que ele chegava perto de mim e falava, não quero que você fique perto. Tipo assim, não quero, mas eu quero. Quando a contração pegou muito, tipo, me dava muito desespero o toque. Tipo, a pessoa tocando em mim. Então, quando ele tocava em mim, eu falava, não sai de perto. Só que quando ele saiu de perto, eu fiquei com raiva, né? Chateada, que era pra ele estar lá. Olhando pra você. Ouvindo os gritos. Ouvindo não me pegue. Exatamente. E tentando pegar mais uma vez. Porque se você parar de tentar, também não é legal. Você, coitada. Ai, meu Deus. Mas foi isso. E aí começou a pegar mais, né? Eu fui pro chuveiro quente, que eu achei que deu uma aliviada muito boa. Também não tenho noção de tempo, mas eu acho que eu passei uns 40 minutos ali no chuveiro. Só que a gente não tava... Eu lembro que de manhã já tava 3, 4 de dilatação. E à tarde, que eu já tava sofrendo mais, tava, sei lá, 5. E eu ficava, nossa, meu Deus do céu. Tipo, não tá... Eu achava que, assim, começou a dilatar, já vai. Mas não é bem assim. Enfim, a gente continuou as induções e as minhas contrações também começaram a ficar muito intensas, mas elas eram muito curtas. E eu lembro que assim, não chegava a 1 minuto. E isso eu lembro também claramente da Laura medindo o tempo, né? Medindo o tempo, eu falava, nossa, não tá chegando. E na minha cabeça, meu Deus, nem tá servindo, né? Assim, como se não tivesse servindo, né? Porque não era uma contração boa. É normal esse pensamento, assim, de achar que não tá... Porque às vezes a gente usa alguns termos e, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Assim, a contração não tá boa. Não é que ela não tá boa, é que ela tá curta. Né? Porque o nosso útero, ele é um motor, igual um carro. Então, ele funciona com combustível. E o combustível é um hormônio que nós temos, que nós produzimos, que é a ocitocina. Sendo que aí, nesses casos, quando fica mais curtinha, a gente precisa organizar essas contrações. Senão vai se prolongar muito e esse bebê não vai nascer. Então, a mulher pode chegar à exaustão. Então, às vezes, isso acontece. Que foi exatamente o que aconteceu. Que como as contrações não estavam longas, a gente entrou com a ocitocina, eu acredito que foi umas 4 da tarde. Eu sei que foi no final da tarde, não lembro a hora. Foi por aí. Né? Foi. E quando começou... Quando acho que fez efeito, aí eu comecei a sofrer muito. E eu tenho uma outra coisa também que eu lembro claramente, que me perguntaram de 0 a 10 quanto era a dor que eu estava sentindo. E eu falei 9, sei lá, tipo, eu falei 9. Ou seja, eu estava sofrendo muito. Depois da bolsa, né? Não, antes da bolsa. Antes da bolsa. E demorou um pouco também, e aí a equipe se reuniu e resolveu, como eu tive que induzir, eu não tinha... a minha bolsa não tinha estourado. Então, resolveram estourar a bolsa. Porque são intervenções, né? A gente começou a fazer uma indução, tentamos um processo natural de indução, então tentamos a medicamentosa, e aí vai puxando outras intervenções, que são importantes para esse desfecho. Né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que mas para que tá insistindo? Não é insistindo, é que são intervenções que existem, que são seguras e que são importantes para que a gente mantenha o processo, visto que estava acontecendo, estava lento, mas estava acontecendo, né? As coisas estavam acontecendo, não era fácil, não seria uma indução fácil, um primeiro filho, 37 semanas, né? Então realmente foi uma batalha que vocês, né, que você enquanto mãe, que vocês enquanto casal resolveram viver, né, de verdade, para realizar esse sonho do parto normal. E aí quando eu lembro que eu já estava, né, bem agoniada de dor, e eu perguntei, eu lembro perguntando pra você, vai doer? Pra mim. Aí a Dami respondeu, é diferente. Tá bom, vamos lá, é diferente, né? Eu não menti. Eu não menti. Amado. Quando estourou a bolsa, foi instantâneo, assim, tipo... É diferente. Não, é surreal, assim, é uma dor que realmente não tem como explicar. E aí começou uma contração
porque depois eu entendi, é como se a bolsa estivesse protegendo, né? E aí, quando estourou, tipo, foi como se a cabeça, o corpo, né, descesse, tipo, todo. Que era o que a gente precisava. Que a gente precisava. Né? Porque para nascer tem que descer, É. tem que passar. Então, não adianta a gente ficar esperando Não. tanto assim, né? Então, eram coisas que precisavam acontecer. E essas intervenções, né, feitas de forma segura e sempre conversado com vocês, que isso era muito importante, né? Sim. A gente tem essa opção agora, vamos fazer? Quer? E vocês topavam tudo, né? Vocês realmente estavam dispostos. E eu acho que isso que é muito importante, você estar com uma equipe que você confia, porque é muito mais fácil. Porque, assim, pelo menos pra mim, eu não precisava refletir tanto, porque se eu confiava, eu contratei uma equipe que eu confiava, eu passei a gestação inteira, né, me informando. Quando chega nesse momento, a gente tá ali... Faz um investimento alto. Faz um investimento alto, a gente, tipo, tá ali confiando. Quem sou eu, assim, às vezes pra dizer, não, lógico que você pode falar, não, eu prefiro tal coisa. Mas você tem que ponderar, não, se o profissional que entende fala que é melhor fazer isso... Eu acho que acaba confiando na experiência do profissional a gente ali. confia, pelo menos a gente confiou Até muito porque na ali experiência. você não está em muita condição para tomar grandes decisões, né? Por Então, isso, assim, a importância do alinhamento durante todo Prévio. o período da gestação, e não na semana que o bebê vai nascer. uma relação de confiança muito grande. Né? Então, toda a minha equipe sabia que eu queria muito esse parto normal, mas que se fosse, assim, né, pelo bem meu e da bebê, se precisasse, a gente ia sem problema. É aquele óbvio que precisa ser dito, É. né? A gente só vai ficar mantendo aquele parto normal se for Óbvio. seguro, é óbvio que a gente quer um parto feliz, acima claro. de tudo. Claro. E aí, quando a gente estourou a bolsa, né, eu comecei a sentir uma dor insuportável, muito grande. E eu lembro muito da comparação também, que eu falei, meu Deus, eu falei que aquela dor que eu tava sentindo era 9. Tipo, não, aquela E dor agora? é 5. Aquela dor é 5, a que eu tô sentindo agora é 1000. Mas eu lembro dessa comparação, que a dor que eu sentia antes, que eu já achava que era o meu 9, foi pra muito, muito menos. Então, ali eu fiquei desesperada. E aí eu falei, gente, vamos pra analgesia? Eu perguntei, e aí, gente, e agora? E agora? Que Próximo passo. Próximo passo. E aí vocês falaram, a Isabela falou, não, vamos então fazer analgesia. E na minha cabeça era assim, tipo, analgesia, pronto. Pisquei os olhos, já tô... Tô ótima, vou voltar a sorrir. Ótima. Vou voltar a sorrir. Só que não é assim, né? Você tem que esperar ir pro centro cirúrgico. Eu lembro que eu tava com uma correntinha. E eu não tava conseguindo tirar na hora. E eu fiquei, arranca, pra ir logo. Mas, enfim, aí eu lembro que alguém foi lá e quando voltou, tava todo mundo feliz, porque era a doutora Roberta. E eu fiquei, não sei, porque você não entendia a felicidade. Que alegria né? é essa? Eu só quero a analgesia e vamos embora. E eu até falei, gente, vamos, tem até no vídeo, vamos. Aí você falou, tem que esperar lá. Não dá pra ir, eu queria ir andando. Porque existe o processo, então avisar o centro cirúrgico, chamar o anestesista, esperar que o maqueiro venha pegar. Esse desespero que você relata, eu que estava assistindo, você não estava desesperada, você estava cansada. Cansada e com dor, né? Então, assim, aqui vocês relatam, eu estava desesperada, mas você ficou o tempo todo muito bem. Então, a gente que está assistindo vê de forma diferente, né? E você realmente está muito cansada já. E aí vem a insegurança, e aí vem o medo, que é normal. Será que eu estou fazendo tanta coisa? Será que é certo? Será que a minha filha vai ficar bem? Né? Então, esse desespero que vocês relatam tem muito mais relação emocional do que físico. Eu não estou dizendo que não dói. Sim. Eu também tive um parto normal, eu também precisei fazer uso de ocitocina. E eu sei que dói, né? A passagem, enfim, dói. Mas o nosso desespero e o desespero de muitas mulheres, às vezes, tem muito mais relação com o cenário, assim, o que é que está acontecendo, né? Isso que você pensou, a minha contração não está funcionando, né? E a gente fala para você, não, tá tudo bem. Por isso a importância, né? A importância do Cícero estar ali do seu lado, falando, tá tudo bem, vamos seguir, nossa filha está bem, você está bem. E aí você olha e faz, eu não estou bem, eu estou desesperada. Não, você está bem, né? E aí chegou o maqueiro, chegou o anestesista. E eu acho que essa questão do desespero também era porque, assim, eu já era ali final da tarde, então eu estava 10 horas já em trabalho de... Mais ou menos 10 horas em trabalho de parto. Então, eu comecei nesse momento a pensar, meu Deus, quanto tempo mais? Porque até ali eu estava, né, guerreira e tal, e eu fiquei, acho que começa a bater exatamente o cansaço. Sim. E eu fiquei, tipo, meu Deus, será que eu vou aguentar mais? Quantas tempo? Quantas horas? E aí chegou, né, o maqueiro, a gente foi lá para o centro cirúrgico, para dar contração, para dar analgesia
enfim, também apareceu o anjo, né, com a doutora Roberta. E eu entendi depois, porque todo mundo ficou feliz, que ela é maravilhosa. E ela deu, né, a analgesia, só que o que aconteceu? Diminuiu a dor, óbvio, só que não diminuiu a ponto de eu conseguir relaxar, que eu acredito que era a intenção, Não né? atingiu a sua expectativa de vou tomar analgesia e a minha dor vai sumir. Eu ainda estava com uma contração muito forte e também eu acredito que eu pensei nesse momento, tipo, com essa, não sei quanto tempo mais eu vou aguentar essa contração, porque já com a analgesia ainda estava muito forte. E Você lembra quantos centímetros você estava quando a gente foi para analgesia? Eram uns 8? Não, eram ainda, 6. Eram 6? Eram 6. Eram 6. Quando a gente chegou lá no centro cirúrgico, né, não diminuiu, aí a pessoa perde um pouco da noção, mas vocês vão saber melhor. Mas eu lembro que, eu acredito que eu falei que queria ir para cesárea. Nessa hora você sim entrou um pouco em desespero. E aí a Roberta falou que poderia dar mais analgesia, que ela tinha dado pouco, que poderia aumentar a dose. Só que nesse meio tempo também estava sendo monitorado, né? Eu estava fazendo cardiotoco na minha filha. E em algum momento a doutora Isabela falou, Lai, agora você não vai para cesárea porque você quer, porque você está pedindo, porque eu estou indicando a cesárea, porque depois da contração os batimentos da Maria Catarina estão diminuindo. Então agora é uma indicação da cesárea. Pronto, perfeito. Aí o que aconteceu, Cícero? Agora é com você, Cícero. Agora é a sua narração. Esse foi, acho que foi o momento mais, assim, não vou falar traumático, mas foi um momento difícil para mim, porque ali, porra, você fica sofrendo junto com ela o tempo todo, né? Tanto é que depois que a gente chegou no quarto, parecia que tinha saído um peso aqui das minhas costas. Você senta aqui assim na cadeira e fala, porra, porque você fica naquela tensão, né? E eu, assim, como homem ali, você tem que ajudar, tem que apoiar, demonstrar força e tal. Você não vai desesperar em nenhum momento, né? Mas, né? Enfim, depois que você passa, você percebe o quanto que você precisou segurar ali para poder, enfim. E toda essa questão aí que não estava evoluindo, etc. Toda essa luta, né? Toda essa luta. Quando a anestesia deu aquele efeito, que é normal até na anestesia, que eu tava muito cansada e eu comecei a tremer. E aí o Cícero também ficou assustado. Um pouco assustado nessa hora, mas tipo assim, em nenhum momento ele tava sempre forte. Ele fingiu bem. Fingiu bem. Ele fingiu bem. Assim, muita oração também, entendeu? Graças à intercessão da Nossa Senhora, minha mãezinha, deu tudo certo no final. Pedi muito ali para que ela nos ajudasse, entendeu? Para que Nosso Senhor aí interferisse e a nossa filha nascesse saudável. Eu lembro, no final das contas, eu lembro que você ficou muito triste quando a gente indicou a cesárea, né? Você ficou... É sério? Sem entender, como assim? né? Porque foi uma luta tão grande ali, né? Foi uma luta tão grande pra gente. Cara que você saiu, né, pra ver. Na hora, e aí, assim, quando a cesárea foi indicada, eu saí para avisar, né, os familiares, liguei para a mãe dela, liguei para minha mãe também, não estava evoluindo, etc e tal, e aí, infelizmente, vai ter que ir para cesárea, né? Até porque, pelo que eu me lembro, não ia ser uma cesárea tão tranquila como uma marcada, né? Porque o bebê já estava em uma posição muito abaixo, né? Eu não sei, enfim, tecnicamente como mas eu sei que ia ser uma cirurgia mais complicada. Então eu já comecei a ficar mais preocupado naquele ponto, né? E foi, no final das contas, até engraçado, porque eu saí da sala e tava todo mundo assim, né? Tenso. Triste ali, e ela com dor, etc. E quando eu voltei para a sala, isso foi questão de, sei lá, 25 minutos no máximo. Foi menos, foi menos. A noção do tempo. Foi menos, foram 2 ligações, foram 2 ligações. Porque foi o tempo, né, do centro cirúrgico até a sala, então teve esse trajeto. E mais as ligações, então deve ter dado isso, uns 15 minutos, então, mas a noção do tempo fica... Enfim, quando eu voltei, todo mundo sorrindo, bora pra cesárea, inclusive Não, eu lembro que eu peguei nele assim e falei, a gente mudou. Não entendi nada, acho que eu demorei alguns minutos, assim, pra entender o que estava acontecendo, e enfim, graças a Deus, foi... Mas o que aconteceu nesse meio tempo, né? Quando indica cesárea, prepara a sala, eu lembro a doutora Isabela na lateral, acho que
devia estar preparando alguma coisa para a cirurgia e eu estava aqui assim. Eu tinha ficado fora, porque eu estava organizando a sala para esperar você voltar. E aí, quando foi indicada a cesárea, eu fui lá dentro para lhe acolher. Foi. Porque assim, a gente não dá para dizer que a gente não fica ali naquele momento triste. A gente fica chateado, né? A gente fica. Mas eu fui lhe acolher, porque é um nascimento, não importa. Né? O importante é que ela nascesse bem, saudável, que você ficasse bem. Então, a gente ficou aquele minutinho ali, mas depois a gente ia fazer festa, né? De qualquer jeito, a gente ia fazer festa, é um nascimento. Então, eu entrei para ali acolher, para dizer, ó, tá tudo bem, plano B. Lembra que a gente falou sobre o plano A, né? Então, vamos agora para o plano B. E aí, de repente... a doutora Roberta, que assim, ela não estava acompanhando esse processo todo, né? Ela estava ali no centro cirúrgico, ela virou para mim e falou, porque eu não queria fazer o toque mais, porque você não queria, eu já estava com pavor do toque, porque para mim doeu muito. Deixa eu só explicar essa parte do toque. Normalmente não é necessário fazer tantos toques durante um trabalho de parto. Porém, como a gente veio de uma indução, então algumas intervenções são necessárias, inclusive algumas avaliações a mais do que o necessário. Então, eu não queria de jeito nenhum toque. Então, toda a equipe que estava comigo sabia que eu estava com pavor do toque. Só que a doutora Roberta tinha chegado agora, né? E ela parecia que me conhecia há muito tempo. Então, ela chegou para mim com todo o carinho, falou, Lai, olha, eu te dei a anestesia, eu sei que eu te dei. Então, confia em mim, o toque não vai doer tanto quanto estava doendo antes. Porque assim, se o bebê estiver muito baixo, é uma cesárea um pouco mais complicada e tal. E eu, não quero. Aí eu lembro nessa hora você tava... assim, acabou. E aí, quando ela falou essa questão que seria um pouco mais complicada, porque podia estar muito baixo, e ela falou que não doeria tanto, prometeu que não doeria tanto, aí você tava do meu lado, eu lembro claramente, aí você... Se eu fosse você, eu deixava. A gente apela, né? Nesses momentos a gente apela. Eu deixava. Eu falei, tá, vai, faz o toque, então. E aí, realmente não doeu. E aí, eu olhando assim pra doutora Isabela, ela virou assim, ela fez 10 centímetros. Gente, vamos. Ai, todo mundo, meu Deus, não acredito, vamos embora. E voltando ao batimento cardíaco, né, da bebê, que é importante a gente explicar também, por que era que aquele batimento estava caindo? Porque ela já estava nascendo. Então, é fisiológico, não seria não seria grave aquele momento, era fisiológico. Como a gente entrou no centro cirúrgico com 6 centímetros de dilatação, essa questão do tempo e de tudo muito rápido, então ela dilatou, então foi alcançado o objetivo da analgesia. Então, esse assoalho pélvico relaxou, apesar de você não ter sentido, porque você já estava cansada. Essa bebê desceu, entrou no canal, o colo dilatou e a gente preparando o centro cirúrgico para uma cesariana, né? Então, assim, essa reviravolta, eu lembro da felicidade, assim, quando eu lembro 45 do segundo tempo. Já estava a sala pronta para cesárea e o Cícero voltando, e aí... E o Cícero? Aí você falando, você não morreu do coração agora, você não morre mais. Foi. Não morre mais. E aí a doutora Roberta também explicou isso, né, que muitas vezes não. O bebê nascendo, o batimento diminui. Então, assim, não era que ela estava... Sim. Ela não estava em sofrimento. Em momento algum. Então, bom, a gente voltou para a sala de parto, né? Todo mundo feliz, alegre. E eu também tenho essa imagem na minha cabeça que, tipo, tinham várias pessoas na sala. Você lembra? Tinha, tipo, muitas pessoas. A Louise já tinha chegado, a pediatra. Eu acho que tinha até uma outra obstetra. E eu fui para aquela banqueta. Sim, a banqueta de parto. A banqueta de parto, o Cícero estava atrás de mim. E naquele momento eu já estava muito tranquila, porque assim, eu falei, não é agora que ela vai nascer, né? Eu lembro que eu fiquei me ajeitando no banco e depois você falou, é tão lindo, porque é o corpo, tipo, se posicionando, tipo assim, para o bebê nascer. E eu lembro de eu me movimentando assim, e aí a gente pegou, eu acredito que nem precisaria como que fala? Do cabo de guerra. Do cabo de guerra, para fazer força. Mas eu também não tenho noção do tempo, mas eu acredito que, sei lá, em muito pouco tempo ela nasceu. E aí a gente fez... Questão de minutos. Questão de minutos, a gente fez lá o cabo de guerra e ela nasceu. Uma coisa antes dela nascer, que eu tava lá no banco, e aí a doutora, eu não sei quem falou, já dá pra ver, tá coroando, já dá pra ver. E quando eu botei a mão, que eu senti a cabeça dela, nossa senhora, eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar. Chorar. E logo depois ela nasceu. E assim,
É mágico, é incrível, meu Deus, a pessoa se emociona, porque é muito lindo esse processo, assim, que você passa. E o momento que a minha filha chegou, que eu peguei ela nos meus braços, é inexplicável. E realmente a gente esquece tudo, tudo passa. Tudo passa. Então, assim, eu só queria ali ficar com ela, em cima de mim, no meu peito. E é isso que importa. E assim, a minha vida mudou completamente a partir daquele momento. E eu não me arrependo de nada. Nada que aconteceu. Ela é a maior bênção da minha vida. E eu lembro desse dia, de todo o processo, com muito amor, muito carinho, muita alegria. Eu falo que depois, né, que a família chegou e tal, eu falei, nossa, eu vou demorar para esquecer essa dor. Mas esquece muito rápido. Rápido. Então, acho que Esquece tão rápido, né, que... esquece tão rápido. Vamos de novo. Em novembro eu tô aqui Vamos de novo novamente viver essa história, né? Eu tô muito feliz que vocês aceitaram esse convite, porque é muito importante, né, que a gente romantize um pouco a vida. É muito importante que a gente acolha uma gestante, que a gente faça o mundo dela cor-de-rosa, porque o mundo aí fora não faz isso. Então, assim, as pessoas não vão fazer isso, né? As pessoas vão falar das dificuldades, que também são importantes, saber a realidade, as dificuldades que a gente vai enfrentar na vida de mãe, na vida de casal, né, no casamento, na construção da família. Mas a minha ideia, desde que eu comecei a trabalhar com família, com mulheres, mas hoje eu levo para a família, porque eu sou muito acolhida pelos maridos, né? Eu tenho uma relação de amizade com vocês hoje, então eu quero romantizar, assim, um pouco, sabe, a vida, mostrar que existem maridos maravilhosos, né? Mostrar que existem companheiros maravilhosos, calma. Mostrar que existem companheiros maravilhosos, relações, né, de parceria, de cumplicidade e, acima de tudo, sabe, Cícero, o respeito. Eu fico encantada com esse respeito, assim, pelo respeito por mim, porque eu sou muito respeitada, porque não é fácil você entregar a vida da sua esposa e da sua filha para um bando de mulher doida, que é o que as pessoas falam por aí, né? As doidice, é moda, é isso, é aquilo, é seita, é bruxaria. Então, assim, eu me sinto muito respeitada e eu fico muito feliz, de verdade, agradeço de verdade pela sua participação de forma geral, né? Na gestação, no parto e hoje aqui, porque é um respeito a mim, é um respeito à mulher e eu honro todas as mulheres que estão ao meu lado. Eu me sinto muito... Não, é uma coisa inexplicável ser escolhida por vocês, de novo. Então, assim, uma pausa. É realmente muito, muito gratificante, assim. Não tem cansaço que supere, então eu me sinto muito feliz, muito respeitada, então dá um gás, sabe, dá uma vontade. Então, sim, vamos romantizar um pouquinho essa vida, elas merecem, né, ser tratadas assim, né, com flores, com romantismo, com amor, com o mundo cor-de-rosa, porque a vida já não é fácil lá fora. Então, vamos fazer a nossa bolinha, e o nosso objetivo é transbordar um pouco essa bolha e fazer com que essa bolha se espalhe por aí, para que as pessoas ouçam sobre amor, ouçam sobre felicidade, sobre parceria, sobre companheirismo e busquem isso para a vida delas, para que a gente não aceite qualquer coisa. Então, Também. muito obrigada. Muito obrigada por hoje, foi maravilhoso. Dami, a gente que agradece. Acho que tanto como Cícero, a gente ama dar o nosso relato. Porque, apesar das dificuldades, é um momento maravilhoso e tem que romantizar mesmo, porque é incrível. E é um lugarzinho, assim, no coração que, enfim, que vai ficar para sempre. É isso aí. Obrigada, Dami. Com a mamãe. Ai, que sapato mais lindo! Mamãe. Deixa a tia ver esse sapato. Que sapato, mamãe? Ai, que lindo, titia. Ai, Quanta gente. meu Que amor. sapato lindo. O que tá acontecendo? Você conhece a tia Dami? Você estava Conhece a onde? tia Dami? Me conte onde você estava. E quando muita gente pergunta, né, se valeu a pena, olha aí quem chegou aqui, né, para brilhantar esse nosso reencontro. Estamos aqui nos reencontrando, faz muito tempo que eu não a vejo, vi bem pequenininha e tá aqui, essa
neném linda, já espera de um irmãozinho ou irmãzinha. A maior bênção A da maior nossa bênção, vida. né? Então Quando a tem gente- como. Nosso tesouro aí. Nosso tesouro, tem como não valer a pena? E saber que tudo que você passou foi pro bem dela. Com certeza. Para Né, tia que ela Dami? fosse cada vez mais Fale com a saudável. tia Dami. Vem cá, tia, deixa eu ver seu sapato. Vem cá. Deixa a tia ver esse sapato lindo. Eu amei, você tem bom gosto. E com essa participação especial, encerramos o nosso primeiro episódio da Travessia do Papo.